Nós vamos agora, então, para a mesa com os executivos da saúde. Nós convidamos para compor essa mesa o Dr. Nilton Nunes, que vai assumir a moderação. Genilson Moraes, CEO contábil da RedMed. Lucas Lacerda, executivo da Resolve Saúde. E Rafael Mendes, CEO da Vision One. Bom, mais uma vez, boa tarde. Estamos do meio para o fim já. Não percam, tem um sorteio de um Alexa ainda até o final. Tem 2 garrafas Paco aqui, personalizadas, Sebex Piauí, 2 bolsas de estudos integrais. Então, mas só vale para quem estiver presente, viu? Bom, pessoal, aqui é uma mesa que a gente faz em todos os fóruns, e que a ideia aqui é a gente provocar um pouquinho de debate, sair um pouco do formato palestra para a gente conversar um pouquinho, tá? Então, eu tenho aqui grandes executivos em suas respectivas áreas, como o meu amigo Rafael já falou bastante aqui, deu brilhantes insights. Eu vou começar pelos outros que ainda não falaram, viu, Rafael? Eu vou começar aqui. Deixa eu achar aqui as perguntas que eu fiz. Para a gente... Lucas, essa vai para você a primeira, tá? Deixa eu só achar aqui o que eu perguntei. O que eu anotei aqui. É o seguinte. Você trabalha ligada a uma administradora de benefícios. Para quem não é do ramo, assim, trabalha com a parte de venda, de comercialização de planos de saúde para algumas categorias, né? Assistência médica para uma categoria específica. A gente até que falou pouco da parte comercial aqui, eu achei. A gente falou muito de gestão, falou muito de processo, tecnologia, mas a gente falou pouco de comercial, de verdade. E o que o comercial pode ajudar a gente frente a tantas dificuldades, né? Regulatórias, judiciais, a busca dos próprios consumidores por mais saúde, o consumo, por mais transparência. Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga o futuro do seu ramo de negócio? E como que a área comercial ela pode contribuir com a sustentabilidade desse sistema? Pessoal, boa tarde. Agradeço aqui o convite, mais uma vez, nesse evento fenomenal aqui para o cenário de saúde do Piauí. E o comercial é o coração de qualquer empresa, né? A gente pode falar aqui de várias técnicas, de várias diretrizes, mas se não tiver venda, não tem empresa. E a gente vem enfrentando uma mudança no jogo, né? Quem trabalhava com plano de saúde há alguns anos atrás vendia plano de uma maneira, hoje está totalmente diferente. Hoje, o que era filé, hoje não é mais. É necessário uma venda bem estruturada, com um fluxograma muito bem definido para que o negócio não desande, porque não adianta a gente colocar vida para dentro e aumentar a sinistralidade, a carteira não se manter e a gente fechar. E, ultimamente, a gente tem focado bastante, principalmente nas pequenas e médias empresas aqui do Piauí. E o grande ponto para essas empresas, o que a gente vê, é que eles precisam até de ajuda. Eles têm uma estrutura um pouco menor. Então, como comercial, eu sempre tento desafogar. Eu trago soluções para que eu consiga desafogar o RH, que tem um monte de processo. Porque, assim, óbvio que eu vou mostrar todos os benefícios do plano. Isso aí todos os planos vão fazer. Mas eu vou procurar agregar além do serviço de plano de saúde. Então, eu vou chegar para o cara e falar assim, olha, seu RH não vai precisar mais trabalhar com tal coisa, passa esse processo aqui para a minha empresa, eu faço por você. Eu aproveito, às vezes, isso aqui é um ponto meu bem particular, mas vale a pena essa reflexão para saber o que eu consigo colocar
no cenário de cada um, mas eu sou engenheiro, eu não sou médico, eu sou civil, mas eu tive uma atuação, a maior parte da minha vida foi industrial, gestão de fábrica, e quando eu chego numa reunião para venda de plano, além de fazer essa venda consultiva, eu sempre procuro agregar o meu trabalho lá. Eu me ofereço, meu amigo, eu estou disponível para o problema que sua empresa estiver passando. Se você está com um problema aqui em OEE, suas máquinas estão quebradas, me chama. Se você quer uma palestra com a turma, do jeito que eu estou aqui, eu vou para a empresa direto. Quem me acompanha no Instagram vai ver que eu estou em vários contratos palestrando. Não é falando de plano, falando sobre diversos assuntos. Então, hoje, na verdade, muita coisa está virando commodity. Aqui ainda não, mas eu trabalho o máximo para evitar que o nosso serviço vire commodity. Então, sempre estou agregando algo, seja que eu possa fornecer, seja que a minha empresa possa fornecer. Eu estou pensando, olha, um exemplo muito legal, eu estava em São Paulo, agora eu fui correndo no Ibirapuera. Lá no Ibirapuera tem uma casinha da Nubank, Nubank Violet, que tem um local para você se trocar de roupa, tomar banho, se vestir da Nubank, sem pagar nada. A Nubank não tem agência, ela não tem absolutamente nada lá, ela não vende produto lá, ela só te dá um suporte. Então, é isso que eu tento fazer com o meu negócio e para ajudar o nosso comercial, porque esses últimos anos tem sido muito difícil para o plano de saúde. Muito bem, Lucas. Então, a mensagem que fica, primeiro, empresa sem comercial, ela não existe. Tem que ter um comercial muito bom. Segundo, o comercial tem que fazer um papel também de parceria, contribuindo com o cliente, exatamente facilitando aquele processo, que muitas vezes isso acaba traduzindo em vendas maiores, né? Quando você tira essa burocracia da empresa para você facilitar a venda, né? Bom, estou aqui também com o Genilson Moraes, ele é especialista em contabilidade da RedMed, é o CEO contábil, tá? E aí, Genilson, a contabilidade, especialmente para nós médicos, né, quando a gente começa uma empresa, eu sou sócio de uma clínica pequena também, e isso para a gente é um mistério muitas vezes, e o médico muitas vezes não entende aquela contabilidade, tá? E o que você acha que a contabilidade pode contribuir, ou melhor, vou fazer a pergunta de outra forma, quais são os erros contábeis que as pessoas cometem quando montam seus negócios na área da saúde, que é uma contabilidade também especial, e como a gente pode evitar esses erros nesse alto cenário de pressão de custo, já que qualquer economia é bem-vinda para o nosso setor da saúde. Boa tarde a todos. Eu sou Genilson Moraes, como o doutor falou, CEO da Contade Operações Médicas. O que acontece hoje? Falar de contabilidade já dá medo, né? As pessoas não gostam de falar da contabilidade com medo do leão. E a gente está ali na RedMed tentando desmistificar isso. Mostrar que a contabilidade é, sim, um passo estratégico para você conseguir chegar com sucesso, né, onde você deseja chegar. E o que ocorre hoje? Os médicos, eles não dão importância para esse assunto, e eu quero aqui parabenizar a Sebex por trazer esse tema. Abordar esse tema é muito importante, e a gente acredita que todos os eventos de executivos devem tratar sobre contabilidade. A contabilidade, ela ali traz o principal, a estratégia para que você consiga atingir a principal atividade, o estado da tua atividade, que é lucro. Hoje, quando você me pergunta quais são os principais erros, eu poderia elencar aqui 10. Nós não temos tempo suficiente. Mas os 2 é que o empresário ele não escolhe o planejamento tributário ideal. Ele não escolhe o planejamento tributário ideal e também não tem integração da contabilidade com o financeiro. Na maioria das clínicas, a gente pode observar, já pegando alguns casos que chegaram para a gente, é que eles não integram. E é importante essa integração. Se não existe integração, como vai existir planejamento orçamentário? Se eu não tiver um planejamento tributário assertivo, como que eu vou pagar o menor tributo? E a contabilidade, ela é importante para te colocar ali na melhor opção tributária. Genilson, mas o que é isso? Eu não sei o que é opção tributária, regime tributário. Como que eu vou falar disso? Como que você me coloca numa situação dessa? Você precisa entender como você vai pagar impostos. Hoje, na saúde, se fala muito em equiparação. Só que as pessoas não estão conseguindo aplicar a equiparação de forma correta. Sequer sabem que há pouco tempo, há pouco mais de 30 dias, saiu uma nova solução de consulta da Receita Federal que está dizendo que
Empresas de natureza, sociedade empresária, mas que possuem um só sócio, não pode mais ter equiparação. Então, imagine que 2 erros mais importantes que vocês devem levar isso para casa e fazer uma tarefinha para saber se vocês podem parar de cometer, se estiverem, escolher o regime tributário correto, e o segundo, ter integração do teu financeiro com a tua contabilidade. Se não existir isso, com certeza o seu negócio vai estar fadado ao fracasso. Perfeito, Nilson. Pessoal, é muito importante a parte contábil de uma empresa, e principalmente nas pequenas, porque às vezes você deixa, por exemplo, de reconhecer algum tributo, vai lá na frente, vai ser surpreendido e vai pagar muitas vezes imposto com multa. Isso, para uma pequena empresa, pode ser a diferença entre a sobrevida e a morte. Para as grandes empresas, a gente acaba deixando muito dinheiro na mesa, né? Nós mesmos, cooperativas e tal. Não é incomum a gente fazer revisões tributárias, exatamente fazendo esse ajuste de melhor modo tributário. A gente já fez várias recuperações tributárias, várias. Aqui já fiz milhões, foram milhões de reais recuperados só por uma revisão tributária. Então, esse é um tema, né, Nilson, que não pode ser negligenciado por nenhuma empresa, tá, pessoal? Então, estejam atentos à questão tributária. Agora eu vou colocar aqui o Rafael, que já é da casa, né? Já está aqui, participante já do SEBEX pela 2ª vez, e já vem aqui no Piauí. Quantas vezes você já veio aqui no Piauí, Rafael? Já perdi a conta. Já perdeu a conta, né? Porque já veio várias vezes aqui no Vilar. Rafael, é o seguinte, eu ia fazer uma pergunta, mas o Lucas te fez essa pergunta quando ele estava lá, então eu vou mudar a minha pergunta. Eu percebi, né? Então aqui não está combinado. Eu vou te perguntar o seguinte: vocês trabalharam uma tese de clínicas oftalmológicas, certeza, porque tem os seus processos, vamos dizer assim, o que eu considero, né, conhecendo todos os processos da área, talvez processos muito claros, menos variáveis em relação à variabilidade de processos. É meio que uma esteira também, dá para... Existe alguma outra tese aí no forno, ou que pelo menos vocês estejam pensando, de uma outra área que possa se enquadrar dentro da estratégia de vocês, uma área da saúde que possa também entrar na mesma tese? Boa pergunta. Então, a gente, na verdade, uma coisa que, desde a primeira tese, né, de oncologia, em 2011 até 2019, agora na oftalmologia, uma coisa que eu valorizo muito é foco. Então, eu vejo muito, enfim, Steve Jobs tem uma frase clássica, né, de que você deveria dizer não para as coisas boas, né, e dizer sim para as coisas excelentes, né. Então, quando é difícil falar não para coisa ruim, é fácil, né. Agora é difícil falar não para coisa boa, boas oportunidades, né. E eu acho que a gente já tem muita coisa para fazer na oftalmologia. Eu acho que a gente começou um projeto há 5 anos. A gente tem hoje, como eu falei, 5.000 pessoas no grupo. A gente tem 64 unidades próprias, mais ou menos umas 10 unidades que a gente chama de parcerias, unidades associadas, com operadoras, inclusive algumas, que a gente ajuda as operadoras a entender melhor a jornada oftalmológica e fazer uma saúde ocular de qualidade com menor custo também. Tecnologia, a gente tem nosso prontuário eletrônico próprio, que a gente investe já há 5 anos, então tem muita coisa para fazer dentro do prontuário ainda. A gente está com um piloto agora de IA, estou curioso para o próximo evento aí também para falar. Então, o nosso prontuário agora, o médico que está em piloto, ele não precisa mais preencher, ele só faz a consulta e a nossa tecnologia já joga para dentro do prontuário, e para fazer laudo e para fazer prescrições, enfim, ele já só fala e já sai, né? Está em piloto, calma, né? Viu, doutor Matheus? Calma lá, não vem me cobrar, né? Mas eu acho que é isso, acho que tem coisa, e aí é mais eficiência, né? Com mais eficiência a gente consegue atacar outros setores também. Então acho que eu acredito em foco. Então, acho que dentro da oftalmologia, da saúde ocular em si, né? Eu acho que a gente tem ainda coisa para fazer, não só em eficiência dentro da empresa. Eu sempre falo que eu sou vocês deviam, os operadores deviam comigo numa reunião com a indústria. Eu bato muito na indústria. E eu falo assim, se vocês não me ajudarem, não adianta nada vocês trazerem um medicamento novo que eu não vou, né, doutor Pedro não vai aprovar, não adianta.
Né? Dr. Newton, então, pior ainda. Então, assim, não adianta. Então, vocês têm que me trazer solução, né, que é mais barata do que eu tenho hoje e mais efetiva. Né? Porque a Netflix, né, democratizou o conteúdo. O Google democratizou o conteúdo. Tudo que a gente tem de tecnologia chegando, um ChatGPT democratizou o conteúdo. EAD democratizou o conteúdo. Ou seja, tecnologia trazendo coisas, melhoria na qualidade de vida das pessoas por menos custo. Porque na saúde, tudo que é novo é mais caro. Porque na saúde é o contrário do que de todo o resto da tecnologia. Então, enfim, eu acho que a gente ainda tem muito para fazer, a gente tem 10% ainda, né, do mercado, acho que ainda tem muito para fazer na oftalmologia, basicamente atacando a melhoria dos nossos processos para trazer uma saúde de qualidade acessível para a operadora, mas eu acho que ainda tem aí um trabalho com o SUS, que eu praticamente, a turma sabe, eu gosto, eu acho importante eu poder pegar parte do meu lucro e da minha rentabilidade no privado para fazer um trabalho social e poder trazer ali o ecossistema de SUS e contribuir também. E tem toda a população, que a gente estava discutindo no almoço hoje, né, que não tem plano de saúde e que quer também poder ter uma saúde de qualidade. Como é que a gente consegue abraçar, dado que hoje a regulação da ANS é super restrita, né, a gente não consegue ter planos específicos, a gente também pode trazer saúde de qualidade ocular aí para mais gente. E sendo mais focado é isso. Eu acho que se a gente vai para outras teses, a gente perde o foco e eu prefiro trabalhar melhor essa questão e fazer uma saúde ocular mais integral, melhor, mais barata e de qualidade para mais gente no Brasil. Perfeito, Rafael. Mas se tiver alguma ideia boa, me fala que eu posso investir. É que eu ia dizer aqui, ó, investir a mensagem que fica é o seguinte, ele ainda está consolidando o que estão fazendo, então quem tem empresas de outro ramo podem ir se preparando, que ele vai vir mais na frente ainda para poder comprar essas empresas. Mas eu sou investidor anjo também, tá? Então, se alguém tiver uma boa ideia, pode mandar ideia, que eu invisto, não vou poder estar no dia a dia, mas a gente capta um dinheirinho com essa turma aqui, ó, e ajuda vocês a desenvolver a empresa. Então, quem tem startup aí, estejam ligados também. Lucas, é para ti de novo. Seguinte, o mercado de plano de saúde atualmente vive um cenário de alta pressão, né? Já foi falado muito aqui, mas eu só repeti um pouquinho, pressão por custos, sinistralidade muito alta, uso do plano alto. Existe uma necessidade de retenção de cliente, porque a gente sabe que o cliente que sai, ele é um cliente melhor do que o cliente que entra. Por quê? Porque, em geral, o cliente que sai com um ticket mais alto e é um cliente conhecido já da gente. E o cliente que entra com um ticket mais baixo pela pressão comercial e é um cliente desconhecido para a gente. Né? Então, isso é uma luta nossa lá no comercial. Estou vendo o Marco aqui, estou vendo a Isabela. E aí eu te digo, como que a Resolve, né, que é a empresa que você está lá, como que ela faz para se diferenciar dentro desse mercado, até das outras administradoras, que existem várias outras, para além do preço? O que ela oferece para os clientes? Então, basicamente o que eu respondi na primeira pergunta, a gente aplica aqui toda essa parte do diferencial e a gente sempre vai tentar evitar o leilão. Guerra de preço, sai todo mundo perdendo. Até inclusive o próprio cliente, porque a empresa vai ter que dar um jeito para segurar a onda. Então, vai diminuir a questão de qualidade de serviço, enfim, sai todo mundo perdendo quando a gente entra em guerra de preço. O ponto principal, isso é uma coisa, eu faço até uma analogia da minha profissão como engenheiro, e que eu sempre fiz para os engenheiros que eu tive no meu time, é a eficiência. A gente tem que analisar se a gente está sendo eficiente como profissional e se a nossa empresa está sendo eficiente. Um exemplo, é muito fácil construir um prédio. Se você colocar um pilar 2x2, o ferro mais grosso que tiver, você vai construir o prédio da altura que você quiser. O negócio é que você vai gastar muito dinheiro e você vai ser totalmente ineficiente. A mesma coisa a gente enxerga aqui na nossa área, hoje na área de saúde, né? Que eu digo que é nossa agora, que, enfim, já tem 3 anos que eu estou na área de saúde. E quando a gente volta nesse assunto, a gente evita o desperdício, a gente como profissional e os futuros profissionais, eu como médico, estou sendo eficiente, eu como administradora, como operadora, a gente está sendo eficiente, a gente está conseguindo, de fato, resolver o problema de forma mais eficiente possível, sendo redundante, de maneira que evite os gastos e a gente termine atirando uma bala de canhão numa mosca, porque termina aqui, com o plano de saúde, as pessoas podem achar que é um bolso sem fundo, mas é muito pelo contrário, a gente vem passando por diversos problemas. Quando é um paciente particular,
as coisas já podem ser diferentes, porque sabe que o cara não vai conseguir fazer X por cima, mas quando é com plano de saúde, a gente percebeu esse comportamento diferente. Então, o apelo que eu faço é essa questão de eficiência. Vocês, como os novos profissionais ou como os profissionais atuantes, vamos sempre fazer essa autoanálise da questão da eficiência. E eu, como administradora, tanto controlo a parte da entrada, quanto tenho um controle de sinistralidade que vai desde estar junto dos contratos, estar presente, fazendo ações preventivas, inclusive faz parte dessa parceria comercial que eu tenho com as empresas. Eu estou lá em datas comemorativas, observo os clientes que não fazem check-up. O cliente que gasta R$0 no ano não é bom. Quando a gente vê um cliente que está lá, custo, ok, o cara é um problema, a gente já sabe, mas aquele cara que não gasta nada também é um problema, porque pode ser uma bomba. Então, a gente trabalha olhando tudo, e principalmente o apelo que eu faço hoje aqui para vocês, que é o que vocês podem nos ajudar, é busquem ser profissionais eficientes. Isso vai fazer muita diferença para a gente. Muito bem, Lucas, estamos caminhando já para o final. Genilson, direto aqui, como que a governança da contabilidade pode ajudar a eficiência e melhorar os resultados financeiros das instituições? O que você acha? Primeiro, a governança ela precisa ser tratada de forma diferenciada na contabilidade. Ela não é só apuração de tributos. A contabilidade ela é tão importante quanto o empresário, o gestor de outro setor da empresa. Ela é importante para que você crie ali um cenário ideal de planejamento para que aquilo ali chegue no resultado, né? Quando você traz a governança, a gente traz ali a questão da sustentabilidade também, porque a contabilidade ela reflete a sustentabilidade do negócio. Ela tem que estar alinhada com o financeiro para que a gente consiga atingir, mostrar para o empresário o custo daquele negócio. E, principalmente agora, gente, a governança da contabilidade ela vai ser importante para uma reforma tributária, onde vai ser alterado todo o sistema de que vai cuidar de tributos. E como é que vocês estão preparados para isso? No cenário atual, a gente fala do cenário futuro, mas no cenário atual, será se todas as empresas apuram o lucro para pagar para o imposto de renda através do regime de caixa? Porque a gente sabe que a maioria das clínicas ela trabalha com convênio. Imagine que o convênio paga 45 dias depois. Se ela tiver um regime de competência, ela paga o imposto no mês seguinte. Se ela tiver um regime de caixa, ela vai ganhar ali 60 dias para pagar o tributo dela. Ela só vai pagar tributo quando o dinheiro cair no caixa. Então, assim, a contabilidade tem suma importância em todo um papel do executivo da saúde, porque é com ela que vocês vão conseguir mensurar os custos e diminuir, seja ele custo operacional, seja ele custo tributário. Então, a contabilidade é muito importante, a Rede Média ela atua muito dessa forma. Hoje, com os médicos que trabalham conosco, tem um médico só que, em poucos meses, ele conseguiu reduzir R$45 mil em tributos. Então, a gente já atua de forma bem assertiva nesse aspecto. Então, é importante você se preocupar, porque, de repente, quando você fecha os olhos para a contabilidade, você fecha os olhos para o lucro, e o lucro ele não está indo para o seu bolso. Então, ou você monta uma ONG, ou você monta uma empresa. Verdade. Olha, você colocou uma coisa muito importante. Com certeza, se você não fizer uma boa contabilidade, você está deixando muito dinheiro na mesa e, pior, para o governo, que seria um dinheiro seu, né? Então, isso é muito importante. E os médicos que trabalham bastante, eles não param para pensar quanto que a contabilidade é importante dentro de uma clínica. Doutor, só um adendo. Quando o senhor colocou mais cedo sobre o papel inverso que está sendo feito agora, que é a recuperação tributária. Imagina que você está recuperando o dinheiro que você pagou há de 5 anos para trás, mas você recupera com juros da Selic. Imagina se você tivesse esse dinheiro no caixa da sua empresa e tivesse feito ele render 5 vezes. Então, assim, o empresário hoje ele está habituado a fazer um papel inverso. E hoje, se você não tiver uma contabilidade assertiva, se você não tiver alinhado, integrado com a contabilidade, você vai deixar o seu lucro na receita. Muito bem. Rafael, para encerrar, eu te fiz essa pergunta no ano passado, mas eu vou fazer de novo, porque aqui tem pessoas novas e eu acho que foi muito legal o jeito que você colocou essa questão. Quando você vai fazer a escolha, né, você está lá, é o CEO, gerenciando o recurso de outras pessoas, um recurso de um fundo, para investir numa tese bacana. E aí, quais são os critérios que você prioriza ao avaliar novas aquisições que garantam sinergia e sustentabilidade no longo prazo? Não, perfeito. Espero que eu responda igual ano passado, né? Ou não, né? Ou não. Não, eu vou responder antes, eu só vou
falar de um caso real que eu acho curioso. Você estava falando sobre contabilidade. A gente estava fechando uma parceria com uma clínica médica no estado do Espírito Santo, né? E aí a gente estava tentando mostrar para os médicos que fazia mais sentido para eles a alta complexidade de fazer no nosso hospital e deixar a parte ambulatorial no consultório e a gente fazer as contas. E na conversa, né, eu sento lá e começo a fazer. Aí a gente começa a olhar os números, né, para mostrar que faz sentido para o médico, é bom para o paciente, etc. Aí ele, não, porque não sei o que lá, né? E começa a olhar e, não, mas o ISS aqui, eu falei, como assim, doutor? Esse aqui está errado, doutor. Não, eu pago isso aqui de imposto. Eu falei, eu não sou contador, mas eu acho que você está pagando ISS, é errado. Aí ele, é? Aí ele pegou na hora, ligou para o contador dele. Que história é essa de, né, o hospital versus clínica? Né? Não, veja bem. Ok. Enfim, saiu, voltou, ganhou nessa brincadeira 6% de imposto. Então, assim, né? Aí ele voltou para mim e falou assim, Rafael, coloque o que você quiser. Você já me deu 6%, o que você quiser agora está dentro. Então, obrigado à contabilidade, eu consegui fazer a parceria por uma questão de contabilidade. Mas é normal, a lei muda muito, né? Então, nem mesmo a gente, né, que é complicado. Mas, na pergunta do Dr. Newton, né, sobre a questão da escolha, né, a gente é uma empresa, né, até estava falando com o Dr. Paulo sobre a questão da Unimed, como eu vejo, a nossa empresa ela foi criada por médicos. A nossa tese não foi uma tese que foi trazida por um fundo. Foi uma tese que os médicos trouxeram, os médicos queriam se juntar, os melhores médicos, os melhores hospitais de olhos do Brasil queriam se juntar para fazer uma medicina de qualidade e sustentável, e por isso eles se juntaram, e obviamente para fazer essa junção, a gente precisava ter capital, né, normal. Isso tem muito a ver com a própria sistema Unimed, né, os médicos juntos, valorizando gestão e medicina, e sendo sócios para uma medicina sustentável, de qualidade, e obviamente com fins lucrativos, né, como a própria Unimed é também, né. E eu começo falando isso por quê? Porque na sua pergunta, a primeira coisa que eu olho quando a gente vai olhar uma clínica nova, não é quanto ela fatura, não é quanto ela lucra, não é o tamanho dela, se ela é bonita, se ela é feia, é quem é o sócio. Quem são os médicos que estão por trás daquela clínica? Como é que são a cultura dos colaboradores? Como é que é a cultura de excelência? Ela tem acreditação de qualidade, né? Nós temos acreditação de qualidade em praticamente todos os nossos hospitais, né? E os que não têm, estamos em fase de acreditação, né? O Vilar, por exemplo, já é ONA 3, que é o máximo. Me ajuda aí, gente, há muitos anos, né? Mais de 10 anos, talvez, enfim. Então, assim, já tem uma cultura de qualidade muito grande. Isso é um fator, para mim, mais importante do que, às vezes, uma margem alta ou um faturamento alto. Ter certeza de que eu tenho o sócio certo, eu tenho certeza que eu tenho um corpo clínico certo, que os médicos estão alinhados com a nossa cultura. Por quê? Porque a gente não vai comprar eles. Eles vão se juntar a nós. Eles vão, obviamente, uma parte eles recebem dinheiro, mas a maioria quando a gente faz essa fusão, né, essa associação, eles trocam ações da clínica dele para virar sócios no Brasil todo, né? Como foi aqui no caso do Vilar, né? A família Vilar virou sócia do Brasil, é sócia, né, de todo o Brasil. Então, como eu vou conviver com esse sócio durante, espero, muitos anos, porque a nossa empresa é uma empresa, como eu falei, né? Eu espero hoje estamos mais de 150 sócios, o ano passado acho que eram 70, né? Dos quais 120, 130 médicos, né? E naturalmente alguns médicos vão vender, né, querem se aposentar, mudar de país, enfim, mas vão entrar novos médicos também, como ano passado a gente trouxe 18 médicos no nosso programa de partnership, que foi super inovador na saúde, a gente trouxe 18 médicos para serem sócios da empresa. Então, a primeira coisa que eu olho é quem é o médico, qual é a clínica, quais são os valores dessa clínica, como é que ela faz a gestão da clínica dela. Com isso feito, eu tenho certeza que eu vou ter um bom sócio. Aí a gente entra na parte mais divertida da contabilidade, dos números e da rentabilidade. Mas, para mim, se você... É um erro muito grande quando você faz uma tese que nem a nossa, de ter união, né, consolidação, enfim, o nome, mas de unir muitas empresas, é você escolher o sócio errado. E aí, para fechar, eu sempre falo que o sócio certo é aquele sócio que você só descobre quando você tem um problema. Enquanto você não tiver um problema, você não conhece o seu sócio. Enquanto você não tiver uma crise, tema polêmico, você não conhece sua mulher ou seu marido. Quando você tem uma crise, né, quando você tem um problema, e a gente olha um para o outro e fala, vamos resolver? Se a culpa foi minha ou foi sua, não importa, né? Vamos resolver? Né? Vamos parar de falar de problemas, vamos vencer isso junto, porque a gente é sócio? É aí que você conhece seu sócio.
Então, por isso, invista muito tempo conhecendo seu sócio. E no sucesso também, né? Porque às vezes você é sócio, você está ali no dia a dia, né? Vocês, com certeza vocês começaram há um tempo, tá tudo bem. Daqui a pouco, sucesso, estamos indo super bem, aí começa a briga, não, 1% para cá, 1% para lá, nunca brigou por dinheiro, né? Agora que está, né, também, ou seja, muito sucesso ou muito fracasso, aí que vem essas crises. Então, e aí que você precisa ter um sócio realmente que você possa contar, porque a última coisa que você quer num momento de crise ou num momento de desafiador é ter que ainda ter um desafio societário, né? Então, em resumo, invistam muito tempo conhecendo os seus sócios para quem está empreendendo, e para quem já tem empresa, estreite essa relação com o seu sócio, porque ele vai ser a pessoa mais importante no momento que vocês mais precisarem numa decisão difícil. Maravilha. Ele respondeu exatamente como ele respondeu no ano passado, cara. Impressionante isso. E eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz no ano passado. Eu também tenho muitos sócios, agora tenho 7 sócios. E a gente tinha muita briga no começo, quando não tinha dinheiro, né? E eles o sócio que eu mais brigava era com o meu como é que chama? Irmão. É o meu irmão, que eu conheço desde pequeno, era o sócio que eu mais brigava, né? E a gente só resolveu isso quando a gente fez um acordo de sócio. Fez um acordo de sócios, aí pronto. A partir dali nunca mais a gente brigou, nem um sócio, assim, vai ruim, vai bem, mas a gente não briga mais. Então está tudo escrito lá. É mais uma dica aqui que fica, né? E você falou muito bem, Rafael. Bom, pessoal, aqui é porque faz hora que o tempo estourou aqui, tá? Então, encerrada a mesa, obrigado a todos, muito bom. Vamos nos posicionar para uma fotografia. Muito obrigado.